contando com a presença da jornalista Geisa Rocha. Falávamos no bloco anterior sobre as relações, as possibilidades em relação ao PSDB. Você disse que é muito difícil vir a caminhar com o PSDB, respondendo a uma pergunta de Geisa. Mas há uma oferta, uma oferenda do PSDB em relação ao Rio de Janeiro. O PSDB parece que deu o seguinte recado: se vocês nos apoiarem nacionalmente, nós podemos apoiar no Rio de Janeiro uma eventual candidatura do PDT, talvez do deputado Liro Teixeira. Essa oferta, essa troca, não seduziu o PDT? Nós somos difíceis de ser seduzidos. Nós gostamos que qualquer processo de sedução tem que ser feito com amor. Pode ser só pragmático demais. Então, eu penso, por isso que eu não descartei, eu disse, é difícil. É diferente de dizer impossível. Por que é difícil? Porque a nossa visão de mundo é muito diferente. As alianças regionais são características também diferentes. O Brasil, cada vez mais, Ricardo, você sabe disso, fala muito alto nas políticas públicas, nas políticas de alianças regionais. Por exemplo, em Minas Gerais, nós somos aliados do PSDB há mais de 10 anos. Fomos aliados com Brizola vivo ainda, apoiando o Aécio na sua primeira eleição para governador. Continuamos aliados na reeleição. Fomos aliados do Anastasia, eu lancei até o Dilmazia lá, com o noticiário todo, e eu ministro de Estado, hein? Sou meio ousado, eu boto a cara para bater. Por quê? Porque lá em Minas o PSDB não privatizou. Lá em Minas o PSDB do Aécio fez avanços em políticas públicas, mas é uma fotografia. Então nós temos que ter a capacidade de entender essas fotografias locais, desde que elas não maculem a espinha dorsal do Partido Internacional. O senhor acredita que o governo da presidente Dilma, ele tem, assim, muitas afinidades, e se tem, eu queria que o senhor dissesse quais são, com o ideário do PDT? Quer dizer, na verdade, as políticas públicas adotadas pela presidente Dilma e anteriormente adotadas pelo presidente Lula, são políticas públicas, todas elas, que o PDT referenda? Todas não, porque se fosse todas, nós gostaríamos de estar no poder, né? A presidente Dilma é uma companheira de 20 anos de PDT, a presidente Dilma fundou o PDT, é nossa companheira militante lá do Rio Grande do Sul durante muitos anos, a gente tem profundo carinho e admiração. Aqui até dizem o seguinte, alguns pedetistas enciumados dizem que ela é mais pedetista do que petista. Alguns petistas enciumados. Mas normalmente o PT é muito ciumento. Mas é verdade, eu acho que, por exemplo, a defesa que ela faz, agora a adesão que ela fez a colocar uma proposta do nosso líder André Figueiredo, todos os recursos da educação, e não apenas o rendimento do fundo que iria para o recurso da educação, para priorizar os royalties, o dinheiro dos royalties, né? A educação, isso daí vai dar alguns bilhões no próximos 20 anos, mostra esse coração pedetista. A política, quando combate a taxa de juros alta, mostra o coração pedetista. Quando aumenta, já distancia da gente. Né? Então, eu penso que a visão nacionalista... Então, hoje ela está se distanciando, porque essa semana... aumentou. Mas a gente tem que entender também que a fotografia do mundo real não depende só da nossa vontade. O mundo está muito globalizado. Aí vem aquele negócio, aumenta o dólar, perde a competitividade da indústria nacional, e nós defendemos a indústria nacional. Então, a gente tem que entender a controvérsia que existe quando você está no exercício do poder. Mas eu penso que a presidente Dilma tem muitas afinidades conosco e nós com ela. Tanto é que nós estamos no governo. Quais seriam os pontos, assim, do governo da presidente Dilma que o PDT não corrobora e é crítico? Olha, nós temos muita dificuldade em algumas políticas da área monetária e econômica. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Eu não aceito e não compreendo mais a discussão do déficit da Previdência. Eu estou cansado. Sabe por quê? Quem disse que a Previdência foi feita para ter lucro? Não é bom. Quem tem que dar lucro é banco privado. Ele é feito para disputar o mercado. Quem tem que dar lucro é empresa privada. O Estado não foi feito para dar lucro. O que tem que dar lucro no Estado é o resultado social da sua atuação. Eu, inclusive, ajudei, que eu fui revisor constitucional, a Constituinte de 88 colocou cerca de 8 milhões de trabalhadores rurais beneficiários da Previdência. Corretamente. Desequilibrou, obviamente. Só que eles nunca contribuíram para a Previdência. Então, isso não é, claro, mas isso não é despesa da Previdência, é do Tesouro. Isso é política social correta. Não sou contra, não. Correta. Mas entra no déficit da Previdência. Então, é uma falácia. Se colocar a conta corrente do que arrecada a Previdência, do que paga a Previdência, dos seus contribuintes, ela é superavitária. Aí faz esse discurso para quê? Para favorecer os grandes fundos privados de pensão, para desfocar do Estado e favorecer que cada vez todo mundo vai aplicar seu dinheirinho no fundo de pensão privado.
E a Previdência Pública, por isso, fica minguada, fica enfraquecida. Mesma coisa eu falo da saúde pública. Na hora que Deus o livre e guarde, acontece um acidente contigo, comigo, com você, e não vai acontecer que Deus nos protege, ninguém vai pegar um plano e dizer, vai para o meu plano de saúde, não. Todo mundo vai para o primeiro hospital que está na esquina. E sabe qual é o primeiro hospital que está na esquina? O público, que é o que tem a melhor aparelhagem, que é o que tem o melhor médico, que salva a tua vida. Depois que tu está salvo, tu vai para um hotel, que é a clínica particular, que é teu plano de saúde. Isso foca uma destruição do hospital público. Está errado. Tem erros, tem mazelas, vamos trabalhar para corrigir. Mas agora tem a polêmica dos médicos cubanos. O senhor é a favor da... Sou amplamente a favor e defensor. Sabe por quê? Porque não tem que discriminar os cubanos. Isso é questão ideológica. Por que pode médico americano? Por que pode médico de qualquer país e não pode cubano? Não, mas a crítica é meio geral. Eu sei, mas eu sou... Importado, na importação de médicos. Seja da Argentina, seja da Espanha, de Portugal, há uma crítica muito... Tem uma carga muito pesada quando se fala dos Não, os cubanos, na verdade, foram vaiados, né? Foram vaiados por aqueles que não querem ir para o interior trabalhar. Porque quer ter legitimidade para criticar, dizer o seguinte, eu não vou ir para Ponta Porã, eu não vou para Macapá, eu não vou para o interior. Aí está certo. Agora, se tem emprego, o cara não quer ir, vamos esperar a população morrer para atendê-la? Isso é o sectarismo ignorante. Ignorante. O Estado brasileiro tem que atender a população. E se para atender a população tem que contratar qualquer profissional que venha do exterior, que venha. Se não tem para brasileiro, se não tem brasileiro que cumpra. Sabe por que eu falo isso com muita liberdade? Eu fui ministro do Trabalho 5 anos. Toda a relação de trabalho que vinha do exterior, quem autoriza é o Ministério do Trabalho e Emprego. Sabe qual era o critério da gente? Primeiro, o emprego para o brasileiro. Não tem brasileiro para o mercado, aí liberava a vinda e autorizava a vinda de trabalho estrangeiro. É a mesma coisa. É o mesmo critério. Olha, tem profissional brasileiro, dá preferência para o brasileiro. Está correto. Ministro, o senhor será sempre ministro, presidente, o senhor foi ministro do Trabalho e nessa condição eu queria que o senhor analisasse a situação do emprego no Brasil. Porque a presidente Dilma teve a sua popularidade lá alto, de 65% de ótimo bom, caiu para 30, agora está com 36%, ou seja, ela não caiu ainda mais, porque uma coisa vai bem no Brasil, é o emprego. Nós temos um índice de emprego ainda muito bom, isso talvez que seja a grande alavanca que segura qualquer ameaça à popularidade da presidente, porque a despeito de críticas pontuais que se possa fazer, o índice de emprego ainda é muito bom no Brasil. O que explica isso? São dois fatores, Ricardo, corroborando, concordando com o amigo, que são muito fortes para a população assimilar. A inflação e o emprego. A inflação mexe com o bolso, mexe com o coração. E o emprego mexe com a vida, com a cidadania, com a arrecadação, com condições de sustentar a sua família. E o emprego brasileiro, nós já estamos vivendo uma era do pleno emprego. Os índices de quem busca um emprego e não consegue encontrá-lo é 5,8, 5,9, o mais baixo da história. Diferente daqueles que não procuram emprego, estão sem emprego, estão estudando, que não querem, que a família sustenta. Então, esse índice de desemprego é o mais baixo da história do Brasil. É claro que nós não temos um volume de gente sendo contratada como antigamente. Por quê? Primeiro, porque não tem tanta gente no mercado para ser contratada. Segundo, que o mercado realmente estacionou. Ele parou de crescer, mas também não aumentou o desemprego. Isso é um fenômeno natural de um país que está pujante, ainda está forte. O que o Brasil precisa, no meu modo modesto de entender, é aumentar a sua competitividade na área de ciência e tecnologia. É aumentar a sua capacidade de patentear seus produtos. O Brasil, há 10 anos, tinha cerca de 300 pedidos ao ano para os Estados Unidos para patente nacional. Há 10 anos. A China também 300. A Índia também 300. A China hoje apresenta 6 mil pedidos ano. O Brasil continua pedindo 300 patentes e a Índia 1.500. Ou seja, nós não estamos evoluindo naquilo que tem maior valor agregado. A competência de tecnologia de ponta, de ciência, de criar, porque um chip de computador vale cerca de 3 arrobas de boi. Eu preciso do boi para comer, mas tem um chipzinho para programar e o boi não consegue produzir nada. Ok, vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe.